Olá, boa noite a todos. Nós vamos hoje fazer mais uma live com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre saúde e segurança do trabalho. Quero aproveitar para convidar a todos. Nós estamos promovendo essa semana a Semana do Novo Profissional de Saúde e Segurança do Trabalho, que está acontecendo através do Zoom. Então, segunda, quarta e sexta dessa semana, né, 9, 11 e 13, nós não estamos fazendo a live aqui no Instagram em função do evento que está acontecendo pelo Zoom. Por conta disso, eu marquei essa live hoje para tirar dúvidas sobre os assuntos que surgirem durante a semana, né, até para o pessoal que está no seminário, que está na Semana do Novo Profissional de SST, que tiver alguma dúvida também, para ficar à vontade para comparecer, para a gente aproveitar e debater os temas que surgirem aqui pelo Instagram. Boa noite, o pessoal está começando a entrar, a Juju está aqui. Oi, Juju! A Lu, minha prima, o pessoal tá começando a entrar também lá do seminário. Então, assim, para fazer. Oi, Juju, boa noite. Então, quem quiser deixar as perguntas, eu vou pedir para preferir, se for possível, né, se estiver vendo pelo celular, que use aqui a caixinha de perguntas, tá? Esse pontinho de interrogação, porque fica mais fácil para eu acompanhar. Senão os comentários vão subindo e eu acabo perdendo e posso correr o risco de não responder alguma pergunta. Paulo, hoje não tem link a reunião, né? A reunião foi ontem, segunda-feira, segunda, quarta e sexta, tá certo? Então hoje não tem link, hoje é só essa live aqui pelo Instagram mesmo, tá bom? E aliás, se você já tiver ficado com alguma dúvida de ontem, pode deixar aqui. Ontem no seminário a gente discutiu uma porção de temas aí pertinentes à participação do profissional de saúde e segurança do trabalho no novo mercado de trabalho, né, que eu entendo que é o objetivo da mudança da legislação, da mudança das normas de saúde e segurança do trabalho, que vão entrar em vigor no dia 3 de janeiro, e a gente está começando a falar, né, que vai ser o assunto dos outros dias dessa semana, sobre o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, determinado pelo texto da NR1, a norma regulamentadora número 1, tá certo? Então, são muitos assuntos, né? Aliás, eu acabei assim, lotou muito rápido o evento, então a gente ampliou a sala do Zoom, né? Era um evento com vagas limitadas, mas como eu tive que ampliar a sala do Zoom, que eu fico muito feliz, aliás, assim, tô muito feliz realmente com o retorno que está tendo ali o evento. A gente estava no final com quase 400 pessoas inscritas, assim, sensacional. Mas, então pode entrar, pode pegar o bonde andando. Quem não assistiu a live de ontem, quem não participou ontem, é só se inscrever, pode assistir porque ela ficou gravada, vai ficar disponível por uma semana, o link tá na minha bio. E aí a gente junta e vai a partir de amanhã, todo mundo junto, tá certo? Eu tô vendo já que tem um comentário grande aqui, mas... Isaac, boa noite, Ana. Existe alguma demanda para aumentar o número de fiscal do trabalho? Pois temos milhares de leis e poucos para exigir que estas sejam cumpridas. Oh, meu Deus do céu. Isaac, demanda? Existe muita demanda. A gente tem, como você está dizendo, um número de auditores fiscais do trabalho muito, muito, muito inferior atualmente à necessidade, né? A necessidade do cenário do trabalho brasileiro, né? O número indicado pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho, um número por não sei quantos mil habitantes, assim, realmente a gente tem um número muito aquém, tem um número muito grande de vagas em aberto, né? E todo dia abre mais, porque os colegas vão se aposentando, ou às vezes toma posse em outro cargo, né? Então tem muitas vagas abertas. A gente tem hoje 2.000, quase que o número redondo de 2.000 auditores fiscais de trabalho na ativa, tá? Que é muito pouco para o tamanho do Brasil. Se você considerar a dimensão geográfica do Brasil, né? Tem algumas superintendências, por exemplo, em Minas Gerais, que o cara para ir para o interior, ele viaja, eu não sei nem chutar o número de quilômetros assim, mas uma coisa absurda, leva um dia para ir, um dia para voltar. Então, eu tô no Rio de Janeiro, eu fiscalizo 10 municípios, mas tudo relativamente perto. Mas tem alguns estados realmente em que a pessoa cobre uma área geográfica muito grande, como é o caso de Minas Gerais. Então, demanda tem, mas eu não
não tenho conhecimento de previsão de concurso, tá? Que eu acho que é o que você está perguntando. Mas a gente tem que cobrar, tá? Obrigada, Tiago, muito obrigada. Tem que cobrar, tem que pedir, tem que ir atrás para ver se a gente consegue aumentar aí o número de auditores fiscais de trabalho, tá certo? Eu estava agora numa live pelo canal AFT-TV, que é o canal desenvolvido e mantido pelos auditores fiscais de trabalho do Rio de Janeiro. Não é um canal institucional do Ministério, tá? É um canal AFT-TV. E a gente estava falando, né, que era o tema da live era vacinação, Covid-19, vacinação e mercado de trabalho. A live foi demais, tá? Eu quero sugerir a vocês que tenham interesse pelo tema que assistam. E por acaso foi um tema que me foi perguntado essa semana, mas eu não tive a oportunidade de responder amplamente. Então eu quero começar aqui o assunto da nossa live falando sobre algumas questões específicas a respeito da vacinação para a Covid, né? Como é que é? A Covid-19 tem que estar, a vacinação tem que estar expressa no PCMSO, no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O empregador, ele pode obrigar o empregado a tomar vacina? Então, eu separei umas anotações para conversar lá no canal, lá na live. A gente tinha participação também da minha queridíssima Dercilete Loureiro, auditora fiscal do trabalho também, de uma juíza do trabalho chamada Márcia... Gente, meu cérebro não tá funcionando. Márcia de Windsor, e da Ana Silvia também, que é uma advogada trabalhista. Então foi bem bacana a live. Mas assim, o que a gente tem que reforçar sobre isso? Para a gente poder entender se existe a obrigatoriedade do PCMSO prever ou não prever a vacinação e outras ações de saúde com relação à Covid-19, a gente tem que entender os fundamentos, né, as diretrizes do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, estabelecido pela NR número 7, a norma regulamentadora número 7, né? Qual é, afinal, o papel da vacinação dentro do contexto do controle de saúde dos trabalhadores, né? Então vamos lá, as diretrizes da NR7. Como é que a norma começa? E aí eu vou falar o texto da norma para deixar bem claro que é uma questão técnica, tá? Não é uma questão de opinião. A opinião, cada um tem a sua, mas a gente, até para formar opinião, a gente tem que formar opinião a partir de questões técnicas sobre aquele assunto. Então, como é que começa a NR7? Eu vou ler aqui o texto mesmo da norma, tá? O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR, tá? Então essa é a primeira observação. O PCMSO, ele não vive sozinho. As normas, elas têm que estar sempre conversando entre si. Então, o PCMSO tem que estar integrado e articulado com o disposto nas demais NR. Essa é a primeira observação. Segunda, o PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Então, o que é o caráter básico do PCMSO? Caráter de prevenção, objetivo, obrigação desse programa, que não é um papel, é um programa, é de promover a prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce de qualquer tipo de agravo à saúde do trabalhador. Terceiro item que eu quero reforçar. O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores. Então, é lógico que o PCMSO, como ele não vive sozinho, ele vai ser desenvolvido e essas ações de saúde, elas vão ser determinadas a partir da identificação dos riscos a que os trabalhadores estão expostos. Então, se o cara está exposto, ele tem uma atividade em que ele está exposto ao ruído elevado, é lógico que tem que haver um controle médico das patologias que podem ser causadas em função da exposição ao ruído excessivo. E daí por diante, tá? Boa noite, Esdras.
E se é com base nos riscos, o que são os riscos, afinal, né? O que são os riscos à saúde dos trabalhadores? Quem responde isso é a outra ANR, é a ANR 9 no seu texto vigente, que determina o seguinte: consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos ou biológicos que, em função da sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são o quê? Capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Então, os riscos são aqueles agentes que são capazes de causar danos à saúde do trabalhador, tá? Essa norma NR9, ela ainda determina o seguinte: o reconhecimento dos riscos ambientais tem que conter os seguintes itens. Então, não basta falar, tem o risco tal. Tem que conter os seguintes itens, isso de acordo com a NR9 vigente hoje, tá certo? A identificação do risco, a determinação e localização das possíveis fontes geradoras, a identificação das possíveis trajetórias e meios de propagação, identificação das funções, das atividades, tempo de exposição, enfim. Quando você identifica um risco, a finalidade maior... Boa noite, Maicon, boa noite, César, Paulo, boa noite... Eu esqueci, CB Ergonomia, esqueci o nome. Cássia. É com C. Esqueci. Boa noite, Fábio. O objetivo de você promover a identificação do risco, gente, é propor as medidas de prevenção adequadas para mitigar aquele risco. Senão, não teria motivo nenhum. Você está perdendo seu tempo identificando o risco se você não for tomar as medidas necessárias e suficientes para minimizar a exposição àquele risco. Tá certo? Também quero lembrar, gente, que a NR9 determina que deverão ser adotadas as medidas necessárias e suficientes para eliminação, minimização e controle dos riscos ambientais. Então, é obrigação do empregador, tá certo? Na medida em que aquele risco é identificado, você tem que dar todos aqueles passos. Você não pode saber que tem o risco e não fazer nada com essa informação. No caso específico desse momento que a gente está atravessando em função da pandemia da Covid-19, a gente tem que reforçar que esse cenário de circulação ampla das pessoas, de disseminação profunda do vírus, né? O vírus que é o quê? Um agente biológico, dentro daquela explicação lá da NR9, um agente biológico que causa risco, que causa dano à saúde do trabalhador, ou seja, é um risco biológico, tá certo? Então, dentro desse ambiente de circulação disseminada desse vírus, da presença cada vez maior do número de variantes, com um potencial cada vez mais agressivo, com a maior virulência, né? Então, dentro desse cenário da resistência tão grande que as pessoas têm tido para tomar as medidas de prevenção, como, por exemplo, o distanciamento social, o uso de máscaras para evitar a disseminação do agente no ambiente, dentro desse cenário todo, o que a gente pode afirmar? Que a gente tem nos ambientes de trabalho, de uma forma geral, um risco biológico sistêmico. Tá certo? Não é possível você garantir, mesmo que tomando todas as medidas de prevenção, e aí você, o empregador ou o gestor do meio ambiente, mesmo que ele tome todas as medidas de prevenção naquele ambiente para evitar a entrada do vírus, não é possível garantir que você não tenha uma pessoa contaminada ali. E por quê? Porque é muito comum, né, que as pessoas elas podem ser portadoras desse agente sem que estejam sintomáticas. E os portadores assintomáticos, eles também transmitem o agente, tá certo? Então, uma coisa também que é importante a gente lembrar com relação à Covid é que, com relação aos agentes biológicos de uma forma geral, não existe limite de exposição, não existe nível de ação e não existe nenhuma forma de se estabelecer uma exposição àquele agente que seja segura, tá certo? Você não pode dizer, olha, eu posso até tal carga viral, eu dou conta. Por quê? Por causa de vários motivos, de várias diferenças, das suscetibilidades individuais, tá certo? Então são muitos motivos. Você não pode estabelecer uma exposição segura àquele agente biológico, tá certo? Dentro disso tudo, o que a gente tem que considerar? Que a doença Covid-19, ela demanda um vetor humano
Porque a disseminação do vírus, ela acontece através do ar, no contato interpessoal, né? É através da respiração de uma pessoa passando, ou da fala, ou da tosse, ou do espirro, passando e disseminando esse agente para as outras pessoas. Você não tem como ter a contaminação sem ter, em algum momento, uma pessoa. Lembrando que o vírus ele também se dissemina por aerosóis. Então a pessoa pode não estar presente ali naquele instante, mas ela esteve, respirou, deixou aquela carga viral ali em suspenso, porque os aerosóis levam um tempo indeterminado para poder cair, né, em função do seu tamanho muito reduzido, mas teve uma pessoa ali em algum momento para poder promover a disseminação desse agente, tá? E como eu estava falando, que o indivíduo assintomático também pode disseminar. Outra característica que a gente tem que lembrar, isso eu estou falando tudo para o pessoal que está entrando agora, para falar sobre a vacinação da Covid-19 e se o empregador pode ou não pode exigir a vacinação dos trabalhadores que atuam naquele meio ambiente, tá certo? Que é um assunto que tem sido muito discutido. Outra coisa que eu quero lembrar então, a exposição comunitária é muito diferente da exposição ocupacional. Por quê? Motivos diversos, mas os principais, porque o empregado, o trabalhador, ele não tem gestão sobre o meio ambiente de trabalho, ele não controla quais são as medidas de prevenção que são tomadas naquele ambiente, ele não controla quem são as outras pessoas que frequentam aquele ambiente, ele não controla a ventilação daquele ambiente, toda a gestão do meio ambiente de trabalho é de quem? Do empregador. E principalmente, o empregado, ele está exposto naquele ambiente por um período muito prolongado em função da sua jornada de trabalho. Então, essa exposição ocupacional, ela é diferente da exposição comunitária, tá bom? E, bom, considerando que o PCMSO não é simplesmente um pedaço de papel, que o PCMSO é um programa, tá? Um programa de prevenção, um programa de controle médico e saúde ocupacional, e que ele tem que estar harmonizado com os outros programas, na medida em que você entende que há um risco biológico sistêmico, que esse risco foi identificado ali no ambiente de trabalho. É obrigação do gestor do meio ambiente, que tem a responsabilidade, inclusive a responsabilidade civil sobre aquele meio ambiente, promover todas as medidas necessárias e suficientes para reduzir a possibilidade de contaminação de forma ocupacional, né, e para promover um meio ambiente de trabalho seguro, saudável. Então, como é que funciona a vacinação no meio dessa história toda? O corpo humano, ele tem várias formas de se defender dos agentes patogênicos, né? A gente tem a nossa pele, as nossas mucosas, os cílios do nosso sistema respiratório, todos esses elementos atuam de forma a proteger o corpo da entrada de um agente patogênico. No entanto, eles podem entrar. Na medida em que eles entram, o seu corpo identifica, né, ele começa a identificar os antígenos, que é uma partezinha daquele agente patogênico, e a partir daí produzir anticorpos para poder combater e não permitir que esse agente se multiplique, se prolifere e cause a doença. Na medida em que você está vacinado, o seu corpo já possui esses anticorpos, ele já desenvolveu, e na hora que o agente entrar, ele vai responder e não vai permitir que esse agente se multiplique, se prolifere dentro do seu organismo. Então, pessoal, a vacinação, ela é o quê? Ela é mais uma barreira que impede que você porte uma carga viral elevada e dissemine de forma descontrolada aquele agente no ambiente, tá certo? Por que eu tô falando isso? Porque a vacinação, certo? Perfeito, Thiago. Tem que ser, a gente tem que discutir isso e tem que conscientizar as pessoas. Porque a vacinação, ela é uma medida de saúde coletiva que exige que todos participem, que todos deem a sua contribuição, que todos façam a sua parte e se imunizem, para que todos tenham essa resposta imunológica. Assim, se tiver aquele agente no ambiente, ele não vai ser capaz de se multiplicar. Se você estiver vacinado,
não é que você não possa contrair a doença, pode ser que você contraia a doença, né? Que o vírus entre em você. No entanto, a chance de você desenvolver uma elevada carga viral é muito menor. E assim, a chance de você distribuir esse vírus no ambiente de trabalho também é muito menor. Então, ele funciona como uma barreira à disseminação daquele vírus no ambiente de trabalho também. Então, é muito importante a gente entender que o empregador, e isso já é pacificado inclusive pelo STF, já é o entendimento majoritário, o empregador tem sim o direito de exigir a vacinação dos trabalhadores, é lógico, desde que já haja essa vacina disponível para aquela faixa etária, né? Ou a depender da comorbidade, porque você tem que lembrar também que não existe a vacina disponível na rede privada, a vacinação específica pelo SUS, e quem determina quem pode ou quem não pode tomar a vacina não é o empregador, é o SUS. Então, todos, a partir do momento em que há vacina disponível para aquele público, o empregador pode exigir a vacinação daquela pessoa. É claro que ele não pode pegar a pessoa, amarrar uma corda e levar e fazer na marra e dar uma agulhada na marra. É claro que não é isso. Quando a gente fala de vacinação compulsória, e isso era um dos temas da live que a gente estava conversando, é que ele pode, primeiro, é claro, a gente sabe, né, e tem acompanhado que pode gerar justa causa em função da não vacinação, por tudo isso que eu expliquei, porque o indivíduo não vacinado, ele representa um risco para aquela coletividade. Mas, antes da justa causa, o empregador tem que demonstrar que tomou todas as medidas possíveis para conscientizar aquele trabalhador, que deu todas as oportunidades daquele trabalhador efetivamente se imunizar, né, que deu as informações e tudo isso. A justa causa ela seria a última medida ali. Ó, o Léo tá entrando. Eu tava falando aqui, Léo, justamente fazendo a propaganda ali da live que a gente tava fazendo. Então é isso, tá, pessoal? Sobre a questão da vacinação, eu acho que é importante a gente falar isso, inclusive porque eu não vou me lembrar agora o nome da pessoa, mas que entrou aqui durante a semana, me fez essa pergunta e eu não tive, né, pelo dedo ali, digitando no chat, a oportunidade de responder aqui de forma completa, como tô fazendo agora, tá certo? Que mais, gente? O que tem de pergunta aí? Vamos colocar as perguntas aqui na caixinha de perguntas para que eu possa visualizar. Já não vi se passou alguma coisa ali para cima. Deixa eu tentar voltar aqui. Vamos lá. Obrigada, pessoal. Vamos falar um pouquinho, né? Um tema que eu acho que ontem foi bastante recorrente. Peraí, deixa eu só tentar ler aqui de novo. Nossa, tô com o olho ardendo. Não, tá certo. Acho que isso aqui eu já respondi. Ontem a gente falou sobre a questão dos riscos, né? Dos riscos na atividade, sobre a identificação dos riscos, sobre a complexidade que é a gente identificar os riscos e as diferenças, o quê? Do sistema que é exigido pela atual NR9, né? A norma que determina a obrigatoriedade do PPRA, de identificação de riscos, e o sistema que é preconizado pelo texto da nova NR1, né, que vai entrar em vigor no dia 3 de janeiro. O PGR, o que trata o PGR? O PGR são os documentos gerados a partir desse gerenciamento de riscos ocupacionais. Qualquer empresa tem que promover o gerenciamento de riscos ocupacionais. Algumas são dispensadas de constituir especificamente os documentos relativos a esse processo, que é o PGR. Então, todos têm que fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais. O PGR não é simplesmente um PPRA mais vitaminado, um PPRA que também reconhece que você vai incluir lá os riscos ergonômicos, não, né? Os riscos referentes às questões ergonômicas, os riscos de acidente, não é isso, tá? O PGR, ele tem toda uma metodologia de desenvolvimento que é diferente. Não basta você pegar o seu PPRA, colocar lá a parte ergonômica que está atendendo, não é isso, tá?
a forma que a NR9 estabelece de identificar os riscos, ela traz inclusive algumas etapas, que são a prevenção, né, as etapas do PPRA, antecipação e conhecimento de riscos, vindo ali em primeiro lugar, e quando você reconhece aquele risco, você teria que fazer primeiro a identificação, a determinação das possíveis e localização das possíveis fontes geradoras, a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho, a identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos, a caracterização das atividades e tipo de exposição e daí para frente. Mas em momento nenhum a NR9 atual fala de nível de risco, tá certo? A questão do nível de risco é uma exigência nova que está no texto da NR1 que vai entrar em vigor em janeiro e que não tem no texto da NR9. Então você vai poder aproveitar o seu PPRA para poder construir o seu PGR? Claro que vai, você vai aproveitar aquelas informações. No entanto, você vai ter que adequar o quê? A metodologia. Isso referente ao risco químico, físico e biológico, que é do que o PPRA trata. Então, você vai ter que voltar, dar um passo atrás nesse processo de identificação de riscos, tá? Escolher a ferramenta e aí vai fazer usando na mesma metodologia que você entender que é adequado para aquela organização, a classificação e o estabelecimento do nível de risco ocupacional, tá certo? Então, não basta você pegar aquelas informações que já existem e transformar num PGR. Você vai ter que adaptar toda a sistematização de desenvolvimento dessas informações para o que está disposto na nova NR1, que é totalmente diferente. Não é só mais amplo, tá certo? É diferente. Lá no nosso seminário, a gente está discutindo isso bastante. Eu vou até reforçar aqui para quem entrou depois, que o seminário começou, na verdade, eu tinha vagas limitadas, tive que fechar as inscrições aí um bom período, mas em função da grande demanda, eu abri, né, eu aumentei a sala do Zoom para poder atender todo mundo que tiver interessado. A ideia realmente é conseguir fazer esse seminário gratuito, a Semana do Novo Profissional de SST, chegar no maior número possível de pessoas. Então a gente aumentou a sala do Zoom. Por isso, a aula que foi dada ontem, ela ficou gravada, né? Ela está disponível lá no link que está na minha bio. Você pode acessar, você pode assistir agora e estar presente amanhã lá na aula que a gente vai fazer, que vai dar sequência à questão da identificação dos riscos ocupacionais, dos riscos ambientais, e a gente vai começar a falar de nível de risco. Por isso, eu também deixei uma indicação. O Gui entrou, meu irmão, o Guilherme está aí, ele está participando também do workshop. Por isso, eu deixei uma indicação de literatura que eu vou precisar que vocês tenham conhecimento para poder começar a aula de amanhã, que são as NBR 31000 e 31010, que tratam de gestão de riscos de uma forma geral, elas não tratam de gestão de riscos ocupacionais, né? No caso da 31010, não precisa ler inteira todas aquelas metodologias, não é isso, é só a parte geral para a gente poder ter uma ideia sobre gestão de riscos de uma forma geral. Dá uma lida na ISO 45001, né, que trata de gerenciamento de riscos ocupacionais, e dá uma lida no texto novo das NRs, pelo menos 1 e 9. Esses textos estão disponíveis no site da ENIT. Você bota lá no Google NR9 ENIT, a sigla de Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, tá? Baixa o texto novo e ela diferencia, ela mostra texto novo e texto vigente. Você baixa o texto novo e dá uma lida, porque amanhã a gente vai começar a partir de alguns conceitos que estão lá nesses textos, nas NBR, tudo. Se você tiver alguma dúvida sobre os textos, não tem problema, traz para a apresentação que a gente discute, tá certo? Mas eu preciso que vocês tenham uma noção do que está disposto lá no texto das NBR. Tá bom? Pessoal, e aí, as perguntas? Estou aqui. E quem quiser entrar para fazer a pergunta ao vivo, então melhor ainda, tá certo? Que aí eu vejo a cara de alguém. A gente estava fazendo live agora pelo YouTube.
mas estava todo mundo na tela. É tão melhor quando a gente olha, né, todo mundo que está falando, não era só eu. Quando eu estou falando ali com as pessoas, a gente se sente quase normal, quase no mundo normal, como se estivesse no mesmo lugar. Então, se alguém quiser entrar para fazer a pergunta, fique à vontade. Eu tenho certeza que sobrou pergunta depois lá de ontem, né, do seminário. Que na hora que você vai dormir é que você lembra da pergunta, tá certo? O pessoal tá todo aí, né, do seminário, que bacana. O que mais, pessoal? O que mais que tem de pergunta aí? Deixa eu ver, vou então passar para as perguntas que foram enviadas aqui pelo... Só que eu vou ter que abrir rapidinho, aguenta aí. Que foram enviadas pelo... Eu não sei como é que fala isso, é direct? Vou falar direct. Vou ter que abrir aqui, só um instantinho. Eu acabei fechando, achei que ia falar sobre outros assuntos, mas vamos lá. Ih, caramba, tá com outro usuário aqui. Fora isso, o que teve, assim, de assunto, né, com mais dúvidas ontem no seminário, pessoal? Vocês estão mais tímidos hoje, por isso que eu não gosto de fazer aqui pelo Instagram, prefiro fazer no Zoom, que aí eu vejo quem é que tá assistindo e vou perguntando. Compartilha, pessoal, isso aí, gente, vamos divulgar, né? Ajudar a divulgar para ver se a gente consegue fazer, né? Promover essa transformação no meio ambiente de trabalho, colocar mais profissionais para dentro. Ali também é um ambiente, gente, para vocês fazerem contato, né? Conhecer outros profissionais complementares. Uma coisa que a gente falou bastante, que eu quero deixar bem claro, é que a NR1 ela exige uma atuação multiprofissional para você conseguir fazer toda essa avaliação de riscos e, né, não só a identificação dos riscos, mas a avaliação do nível de riscos e principalmente a proposição de medidas de prevenção de forma adequada. Tá? Não é possível uma pessoa só dar conta de fazer a identificação de todos os riscos, sejam eles químico, físico, biológico, relacionados às questões ergonômicas, acidentes, psicossociais, e daí para frente seguir todo esse processo até fazer a indicação da correta medida de prevenção. Não é possível. Alcione, vamos lá. Você falou muito de educar o empregador. Como podemos começar essa educação? Pessoal, isso aí é fundamental. Isso aí não é uma coisa que depende exclusivamente do profissional que está atuando, infelizmente, né? Senão a gente podia fazer uma cartilhazinha e dar para o cara. Mas a primeira coisa é que você tem que ter conhecimento profundo da importância do seu trabalho. Eu vejo, isso é um fato, tá? Que muitos dos próprios profissionais de saúde e segurança do trabalho, eles não sabem mostrar a importância do trabalho, eles não sabem dizer onde que ele pode atuar, quais são as melhorias que aquele trabalho dele pode promover no meio ambiente. Então, a primeira coisa que eu falo que vai fazer muita diferença para você conseguir promover essa ação de educação do empregador é você se capacitar barbaramente, se capacitar de forma profunda, porque na medida em que você se capacita e se aprofunda dentro da sua área de atuação, você tem muito mais ferramentas para demonstrar a importância desse trabalho, tá? E a gente vai apresentar um pouquinho também, se bem que eu acho que é só no outro curso, eu vou verificar aqui, um pouco de estatísticas para você. Você tem que conhecer as estatísticas, você tem que saber quantos % de trabalhadores se acidentam naquela... Por exemplo, ontem a gente trabalhou com prensas, né? A gente falou um pouco sobre o risco de acidente de prensas. Primeira coisa que eu puxei para poder mostrar para vocês é como aquela prensa é uma prensa perigosa, né? Às vezes o cara trabalha naquela empresa há 50 anos e nunca aconteceu um acidente ali. Ele pode ter a ilusão de que os acidentes com aquela máquina não acontecem, mas não é verdade. A gente tem que mostrar os prejuízos, principalmente da falta de gestão em saúde e segurança do trabalho. Você acredita que um dia, entre aspas, haverá atualização da NR4 e incluirá o fisioterapeuta do trabalho ou ainda o profissional de nível superior especialista em ergonomia? Eu esqueci o seu nome. Eu sei que é com C, CB Ergonomia. Como é que é seu nome? Fala aqui para mim, para eu poder me lembrar. Olha,
eu, sinceramente, eu tenho muitas dúvidas. Por quê? As normas, como é que elas são construídas? Para você construir uma norma, é uma queda de braço tríplice, porque você tem a participação da bancada do empregador, da bancada de empregados e do governo, tá certo? Isso é uma corda que vai estirando. Como é que as coisas estão funcionando? E eu participei aí, né, no ano passado, tive a oportunidade de fazer parte da bancada de governo. Obrigada, meu bem. Da bancada de governo. Isso aqui não é chá de camomila, não, né? Melissa. Ih, vou dormir, gente. Eu trouxe um chá de melissa. Se eu começar a bater a cabeça e ficar com sono, a culpa não é minha, não. Mel? Não, não quero mel, não. Obrigada. O que acontece? O momento político. Então, assim, as normas, elas refletem um momento político, um momento econômico que o país está atravessando. O momento em que nós estamos atravessando é o seguinte: as representações de empregados, elas estão muito mais enfraquecidas. As representações de empregadores, elas estão com muita força e com muito espaço. Então, o movimento que se observa a partir da leitura dos textos propostos é um movimento muito mais rumo ao liberalismo do que ao protecionismo, né, de uma forma geral. O que a gente tem, por exemplo, na NR1? A gente tem uma norma que demonstra muito menos, que amarra muito menos o empregador e deixa muito mais livre o empregador para adotar as medidas que ele entender necessárias, né? Lógico, com um embasamento técnico, mas ele não determina, por exemplo, as ferramentas que têm que ser utilizadas, nem nada disso. Então, eu vejo que o movimento possível da NR4 não seria no sentido de ampliar o SESMIT, tá? Infelizmente, eu vejo uma coisa muito mais, enfim, num sentido contrário, ou de ficar do jeito que está, ou, e aí eu não faço parte, não acompanho, tá? Como é que tá o andamento das discussões de NR4, então, assim, não sei oficialmente. Mas o que se ouvia antes era muito mais no sentido de, inclusive, permitir uma terceirização, que eu não acho que vai acontecer, mais do que ampliar. Eu não acho muito provável que venha aí uma nova NR4 ampliando o dimensionamento do SESMIT. Aí o Paulo está falando, será necessário o aumento do quadro do SESMIT? Será muito importante, mas não necessariamente o aumento do quadro do SESMIT dentro dessa filosofia, né, mais neoliberal. O aumento de profissionais trabalhando sem que se fixe a relação de emprego. É isso que está acontecendo, tá certo? Inclusive, Karine, Karine. Eu lembro que é a gaúcha, só não estava lembrando do nome todo, Karine. Inclusive, assim, o que é que se vê mais? Né? Se vê mais a legislação trabalhista na direção da flexibilização, tá? Muito mais isso do que na direção da ampliação de direitos trabalhistas. Então, realmente, eu não vejo não, tá? Karine. Pessoal, deixa eu pedir uma coisa. E Karine também, quem puder, quem não estiver assistindo pelo computador, faz as perguntas ali pela caixinha de respostas, tá certo? Que ali fica muito mais pela caixinha de perguntas, que ali fica muito mais fácil de eu acompanhar e não perder. E é difícil de ler quando vai passando aqui. Quanto ao que você falou, imagina que nem a NR7, quando fala de perfil epidemiológico, existe, quem dirá um controle sobre isso. Uma briga constante que eu tenho junto à medicina e enfermagem ocupacional. O profissional de SST tem que saber mostrar essa importância e investir em SST, exatamente. Deixa eu pegar aqui as perguntas da caixinha. Fábio, vamos lá. Ontem falei sobre o PMOC que está regulamentado na NR37, que é uma norma específica, deveria ser colocado numa NR geral. Por exemplo, a NR8 que trata de edificações. Fábio, vou discordar de você e vou te explicar por quê. Olha só, a gente não tem que ter tintim por tintim expresso na norma. O que as normas determinam? Por exemplo, a NR9 determina que você tem que tomar as medidas necessárias e suficientes para minimizar os riscos a que o trabalhador está exposto. Isso está lá na NR9 e está no texto da NR1, tanto atual quanto o texto que vai estar em vigor a partir de janeiro.
o que acontece? Por que é importante fazer o PMOC neste formato? E existe o normativo específico, existe a lei federal, existe o dispositivo da Anvisa e existe a NBR que trata disso. Por quê? O problema são os contaminantes que são veiculados pelo ar, tá certo? E já existe a obrigatoriedade de você preservar o ar que a pessoa está respirando, que é a coisa mais básica que todas. Por quê? Porque senão você está expondo a pessoa a um risco respiratório, seja ele biológico, seja ele químico, né? Quando você tem, por exemplo, um aparelho de ar-condicionado, um sistema climatizado qualquer, em que você não tem a renovação de ar, você pode estar ali, além de aumentando o nível de CO2, que é o dióxido de carbono, proveniente da própria respiração dos ocupantes daquele recinto, você pode... Isso é um ambiente normal, tá? Não tô falando nem assim uma coisa mais crítica. Você vai ter a concentração ali, por exemplo, de produtos químicos que são usados numa limpeza simples. Você vai ter outros contaminantes biológicos que podem ser até mais naturais, mas que, em função de não possuir uma renovação de ar, uma purificação do ar, você deixa de ter simplesmente um agente químico ou biológico e passa a ter um risco ocupacional. Então, na verdade, Fábio, você não precisa ter necessariamente dizendo que tem que ter o PMOC, porque a legislação já estabelece essa obrigatoriedade do gestor do meio ambiente de cuidar da qualidade do meio ambiente de trabalho. E o ar está incluído nessa qualidade, tá? Essa obrigação, ela já existe desde que a lei... Eu tenho dificuldade com o número de lei, é 13... qualquer coisa, de 2018, que é a lei do PMOC, entrou em vigor. Antes disso, a gente tinha uma portaria, e aí acho que é 3253, 3523, 3325, não sei. É uma combinação desses números. A gente já tinha uma portaria, acho que de 98, que determinava a obrigatoriedade do PMOC, com essas configurações, a partir de uma carga térmica instalada de 60 mil BTU, que são 5 TR, né, 5 toneladas de refrigeração, e a partir de 2018 a gente passa a ter uma lei federal que expande essa obrigação para qualquer ambiente de uso público, coletivo, com um sistema de climatização de ar. Então, já existe essa obrigação, não precisamos de mais normas para falar a mesma coisa, tá certo? Então aqui já fizemos essa pergunta. 3523, alguém botou ali. Gente, eu não tenho esse neurônio, eu sou visual, mas eu embaralho tudo. Então esse número, gente, eu já montei até curso sobre isso, mas eu não consigo falar o número certo, tá? 13589 e a portaria 3523. Beleza, tá registrado aí, pessoal. No Rio de Janeiro tem também isso, e fora isso a gente ainda tem os normativos que podem ser estaduais ou municipais, tá bom? Mas assim, se você tem a lei federal que estabelece essa obrigação, a gente faz a referência a essa obrigação a partir da obrigatoriedade do gestor de controlar qualquer risco ambiental, de controlar a qualidade do meio ambiente, tá bom? Os técnicos precisam de um conselho próprio. Peraí, não consegui ler. Ih, caramba. A atual situação só favorece os engenheiros. Ai, gente, aí eu não sei opinar sobre isso, mas eu sei que as categorias fortes, né, elas vão se fortalecendo na medida em que possuem um conselho próprio. Imagino que você tenha toda a razão. Você é técnico, Paulo? Deve ser Paulo Rodrigues de Moura, né? E vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Em hospital, o que é assim, a coisa muito importante que mostra a qualidade do serviço de saúde não é só a qualidade dos médicos, né? Você fala assim, é o médico, não é. É muita qualidade do corpo de enfermagem, que é quem efetivamente está ali na beira do leito cuidando dos pacientes. Para a segurança do trabalho, eu quero fazer uma correlação com isso. A qualidade dos técnicos de segurança, ela é determinante na efetividade dos programas de gestão em saúde e segurança do trabalho.
Porque, de uma forma geral, quem coloca para frente, quem bota para funcionar os programas que pode ser até desenvolvido pelo engenheiro, e quem vai estar ali junto dos trabalhadores costuma ter qual é a palavra, gente? Eu ia falar uma liderança, mas não é só essa palavra. Esqueci. Mas uma participação, a necessidade dos técnicos violenta, tá? Então a gente precisa investir nessa capacitação dos profissionais. Eu não estou falando só dos engenheiros, não. Estou falando também, principalmente, dos técnicos, para que a gente possa garantir que essa nova norma vai entrar em vigor e não vai virar letra morta. Por quê? Não adianta você ter uma norma e não ter gente para aplicar. A gente tem que formar uma massa de profissionais porreta que sejam capazes de implementar essa legislação da forma correta, tá bom? Na construção civil, sim, mas em outras áreas o técnico pode fazer o PGR e o GRO. Ana, olha só. O que está estabelecido na nova NR18? Ótimo comentário, para a gente pegar um gancho aqui. É que a responsabilidade do desenvolvimento vai ser para a construção civil, especificamente do profissional legalmente habilitado, que é o engenheiro. No entanto, o empregador vai designar quem ele quiser para implementar, tá certo? O que acontece? A responsabilidade geral, ela é do engenheiro, mas como eu estou dizendo, o PGR não é um documento que você faz sozinho e carrega no peito, não é, e carrega nas costas, não é. O PGR é um documento multidisciplinar. Eu não vejo nenhum engenheiro sozinho sendo capaz de fazer de A a Z. Você entra numa indústria que tem máquina, que tem ruído, que tem contaminante químico, que tem a questão ergonômica, que tem riscos psicossociais, o engenheiro também não vai dar conta de fazer sozinho, entendeu? E na construção civil também, só que nas outras áreas, qualquer outro profissional, a NR1 não estabelece a obrigatoriedade de quem é que vai ser o responsável pelo PGR de uma forma geral, só na NR18 que estabelece essa necessidade da responsabilidade do profissional legalmente habilitado, que é o engenheiro. Tá certo, Alcione? A condução dos programas acaba ficando muito a cargo dos técnicos. Então, assim, você pode ter os melhores engenheiros. É muito importante que se formem equipes multidisciplinares com os melhores técnicos também, porque os técnicos vão fazer toda a diferença e fazer o troço que foi pensado de um jeito sair do papel e funcionar daquele jeito também, tá certo? E os outros profissionais também, né? E vamos aproveitar o gancho, né, para outra pergunta que tinham mandado, que é sobre, isso eu até falei da outra live também, participação dos trabalhadores. Já que a gente está falando de sucesso no sistema de gestão, vamos falar sobre a participação dos trabalhadores no sistema de gestão. Gente, desculpa, é porque eu tô falando aqui desde 6 horas da tarde. Tô ficando até meio sem voz. A Ana Kelly tá falando. Tem essa análise, tem outros, né? Porque o PGR, não é um documento. Você tem o inventário de riscos, você tem o plano de ação, mas você tem análise de acidentes, você tem os procedimentos de atendimento à emergência, você tem os outros documentos, você tem as capacitações, você tem a parte médica. Então, assim, cada um vai ter uma atribuição diferente vai ter um papel diferente dentro do PGR, tá bom? Não dá para fazer uma pessoa só não, gente. O Paulo é técnico. Legal, tenho conhecido técnicos maravilhosos aqui pela internet depois da pandemia. Então pronto, deixa eu voltar aqui ao tema, né? Participação dos trabalhadores. A NR1 estabelece, né, a obrigação de se ouvir os trabalhadores e de incluir os trabalhadores, e aí eu vou falar o mínimo, em 2 momentos durante o PGR. E isso tem que ser rastreável. Na medida em que você está fazendo esse processo, está promovendo a participação dos trabalhadores, você tem que registrar que está fazendo, tá? Não adianta falar assim, eu fiz, não.
Tem que estar registrado todo o mecanismo de participação dos trabalhadores. Na hora da identificação dos riscos, né, no inventário de riscos, você vai ter que ouvir os trabalhadores para conseguir identificar, por exemplo, a distância da tarefa prescrita para a tarefa efetivamente realizada, os riscos de verdade que aquela atividade oferece. Às vezes, o risco não tinha nem que estar ali, né? É um risco que, a partir de uma gestão daquele ambiente de trabalho, não precisaria acontecer. Quem vai poder identificar é justamente o trabalhador. E, gente, não dá para falar de ergonomia, que é obrigatória, tá certo? A parte de ergonomia fundamental aqui para o PGR ser um PGR de sucesso. Não dá para falar de ergonomia sem falar de ouvir de forma aprofundada o que os trabalhadores têm a dizer. Tá? O que é ergonomia? Justamente, né, falando óbvio, a grosso modo, vou pedir licença aos ergonomistas que estão acompanhando, mas é o estudo dessa harmonia, dessa interface entre o ser humano, o indivíduo e o trabalho, a estação de trabalho de uma forma ampliada, não estou falando só de medida de mesa. Então, ergonomia é isso. Eu não sei se foi ontem que eu estava falando na live, não foi não, acho que foi na semana passada, eu estava numa outra live aqui comentando uma situação que estava na live com a colega, a auditora fiscal do trabalho, que é ergonomista. Uma situação que eu me deparei mais de uma vez, mas vou falar especificamente sobre essa situação. Uma indústria que tinha umas injetoras, uma máquina injetora, né, de plástico, gigantes, novas, bonitas, alemãs. São máquinas que foram projetadas para a estatura dos alemães. E elas estavam sendo operadas por mulher bem baixinha. Então aquela mulher, a máquina era uma máquina boa. Aquela operadora era uma pessoa absolutamente perfeita. No entanto, a adaptação dela à máquina estava irregular e estava gerando riscos desnecessários para aquela atividade. Que o cara só vai saber se ele estiver observando a atividade sendo executada. Porque não é um risco inerente àquela atividade. É um risco que acabou existindo ali em função de um planejamento inadequado daquela tarefa. Aí o que ela fazia? Essa injetora era alimentada pela parte superior, ela botava um banquinho e ia subindo, se esticando. Assim, gente, era uma coisa absurda, que não precisaria existir se alguém tivesse o quê? Olhado aquilo e planejado aquele posto de trabalho como ele deve ser dentro dos princípios básicos de ergonomia, tá bom? Então, assim, o primeiro momento de participação dos trabalhadores é esse momento de identificação e de avaliação dos riscos. E o segundo momento é a volta. Uma vez que você avaliou, que você propôs medidas de controle, que você planejou a melhoria daquele meio ambiente de trabalho, você tem que fazer isso com os trabalhadores. Você tem que passar aos trabalhadores o resultado dessas avaliações ambientais. Você tem que capacitar esses trabalhadores de forma continuada para atuar dentro daquele ambiente de trabalho, tá certo? Para poder fazer com que essas medidas deem certo. Vamos ver, vou ler aqui. Karine, agora eu vou lembrar. Ai, tá sumindo. Relativo à investigação de acidentes, existe a metodologia das árvores de causas, que os técnicos da Fundacentro e a FT preconizam e orientam. Qual a sua visão sobre? Karine, a gente vai falar bastante sobre a parte de análise de acidente lá no nosso seminário, e tem um módulo do curso que é inteiro sobre análise de acidente. Mas eu vou só vou dar um spoiler, que é o seguinte: quando a gente fez uma live maravilhosa sobre análise de acidente típico, foi acho que na semana passada, com o colega auditor fiscal do trabalho, Anastácio Filho, assim, foi muito boa. Aliás, o Anastácio teve a oportunidade de fazer análise de um acidente de trabalho terrível que aconteceu na Bahia, acho que hoje faz aniversário, ontem, né, em 2011, se não me engano, 2012, acho que foi em 2012, em que caiu um elevador a cabo, rompeu o cabo
e morreram ali 9 trabalhadores. E a gente vai fazer a segunda sobre análise de doenças, de questões... Na verdade, a gente vai falar também sobre riscos psicossociais, mas enfim... o que a gente não aceita? Eu não vou estabelecer qual é a metodologia que o sujeito vai usar para fazer a análise, mas ela tem que ser uma metodologia adequada, correta, dentro dos princípios que identifique realmente as causas que levaram aquela doença, aquele acidente, ou no caso da ergonomia em geral, a gente está falando de questões relacionadas a doenças. Então não adianta falar, por exemplo, que a culpa é do indivíduo, tá? Que a culpa é do trabalhador. A gente não aceita esse tipo de resultado de análise de acidente. A gente tem que ir lá nas causas, na raiz, vou falar assim, na raiz do problema, identificar, por exemplo, quais são as causas latentes, né, que ajudaram, que acabaram participando na ocorrência daquele adoecimento. Então, a análise de acidente é uma coisa muito séria e a gente vai ter realmente uma oportunidade de discutir isso um pouquinho acho que é na sexta-feira e no módulo específico do curso sobre análise de acidentes, tá bom? Relação do homem com as condições de trabalho. Isso aí, não existe análise sem o indivíduo que executa a análise, claro. O que mais, pessoal? Tem ainda a análise de procedimento de emergência. Pronto, aqui eu já li. Já tem data? Turma para o curso? Me perdi. Não, a gente vai passar. Tem data, mas eu não sei também de cabeça. Amanhã você me pergunta que eu vou saber, tá bom? Desirê tá aí. Bom, então eu estava falando sobre a questão da participação do trabalhador. Tem duas coisas, acho que eu falei isso ontem, que são fundamentais para que você possa implementar um processo de gestão em saúde e segurança do trabalho que seja eficiente. Uma delas está dita aí na NR, que é a participação dos trabalhadores. E a outra, gente, isso não está na NR1, mas é fundamental, que é a participação dos gestores. A participação ativa dos gestores, das pessoas que têm responsabilidade sobre aquele ambiente. Esses gestores, eles precisam vestir a camisa da saúde e segurança do trabalho e precisam atuar de forma proativa. Óbvio que não é ele que tem que ir lá fazer a medição, fazer a avaliação, não é isso. Mas é realmente participar, vestir a camisa, participar de forma ativa nos processos de gestão em saúde e segurança do trabalho. Peraí. Carvalho, você está pedindo, tem aqui um pedido para participar da live ao vivo. É de propósito, ô Mário? Ou foi sem querer? Porque às vezes o pessoal clica sem querer. Aí teve um dia desses que eu cliquei no aceitar, a pessoa estava até despreparada, porque tinha clicado sem querer. Só me dá um... Ah, o Mário Cerqueira de Carvalho, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, é o aniversariante do dia. Parabéns, Mário, parabéns, muitas felicidades para você. Ó, tem flores aqui que eu recebi ontem da minha amiga Dercy e eu quero dividir com você, então, essas flores, tá certo, Mário? Parabéns pelo seu aniversário, mais um leonino. Os leoninos, eles vão se conectando e vão se encontrando, né? Tá certo? Pessoal, olha só. Hoje eu não vou me prolongar muito aqui, até tinham outros temas ainda que eu queria falar, mas eu tô vindo da outra live, a gente começou às 6 horas e eu tô ficando sem voz. E eu tô preocupada, né, de ficar sem voz, porque a gente ainda tem aí a semana inteira intensa acontecendo e eu fico realmente assim com medo de ficar com a voz ruim e não conseguir dar conta da semana inteira, que é o compromisso, né? Eu tenho esse compromisso aí com vocês, compromisso com a Dercy, compromisso com o pessoal da Linus, que tá elaborando essa semana maravilhosa aí do novo profissional de SST, tá bom? Então eu queria dar alguns recados. Primeiro, a gente está montando o canal do YouTube. Eu ainda não sei fazer ao vivo, transmitir daqui para o YouTube ao mesmo tempo. Eu sei que é possível, meu irmão já me explicou, mas eu não aprendi.
Então não tem essa coordenação motora, mas eu vou aprender. Até lá, o que, que eu faço? Quando termina, o meu irmão vai e sobe a live para o YouTube. Então eu queria convidar vocês a conhecerem lá o canal, compartilharem, ajudarem a divulgar o canal do YouTube para a gente poder, enfim, ocupar mais espaço aí na rede, né? Ocupar espaço. Tem muito conteúdo sendo produzido, eu vejo muita coisa de qualidade ruim. Então eu quero aproveitar para poder levar esse conteúdo para o maior número possível de pessoas. Obrigada, Ana Kelly, obrigada. Ontem teve bolo aqui em casa. Ontem as crianças me acordaram às 6 horas da manhã para poder cantar parabéns, porque eles têm aula em casa, né? Mas tem aula para a gente poder cantar parabéns juntos. Olha, o Mário mandou de novo, deve ter sido de propósito a participação. Eu vou clicar no aceitar. Sem querer 2 vezes, não. O Paulo está inscrito, mas assistiu, Paulo? Você conseguiu pegar a aula de ontem? Segundo recado, para quem não conseguiu pegar por algum motivo, a aula de ontem ficou gravada, está disponibilizada no site que está na minha bio, tá certo? Assiste correndo lá para poder chegar na aula de amanhã já com o conteúdo da aula de ontem pronto. E aí? Não sei, Mário, eu botei você para dentro, eu cliquei aqui. Não sei o que aconteceu. Qual o nome do canal? Não sei. É o meu nome. Bota lá, analuisa.orcades, não sei. Me pergunta amanhã que eu vou saber. Olha só, eu vou procurar. Vou ligar aqui o computador e vou procurar o nome do canal. Como é que pode eu não saber, né? Se o meu irmão ainda estiver aí, puder dar uma ajuda com isso. Vou mostrar para vocês. Ficou bonitão o canal. Fora isso, amanhã, então, temos o seminário, temos aí a semana do novo profissional de SST. Na quinta, temos na página da Linus Cursos Jurídicos, a gente está fazendo... Ó, como é que é o nome do canal? E aí, eu estou olhando aqui, mas não consigo ver o nome do canal. Na página da Linus, a gente está fazendo uma série de lives. Ó, eu vou botar aqui para você ver como é que é, para ver se dá para identificar o nome do canal. É esse aí, ó. Tá certo? Deve ser Ana Luísa Orcades. Pronto. Espero ter conseguido aí, que eu não sei. Ah, acho que o Paulo botou aqui. Obrigada, Paulo. Olha só, eu tenho dificuldade com essas coisas. Eu preciso do meu irmão para fazer tudo. Então, a gente está fazendo uma série de lives na Linus sobre documentos em saúde e segurança do trabalho. E na quinta, a gente vai falar sobre documentos, a gente não vai falar sobre as NR, tá? A gente vai falar sobre documentos gerados pelas NR 10, trata de instalações elétricas, 12, máquinas e equipamentos e 13, caldeiras e vasos de pressão. Então, essa é a live de quinta. E na sexta, a gente está de novo no seminário, tá bom? Semana que vem, eu não me lembro qual é a live de sexta, mas na quarta vai ter uma live maravilhosa com a minha amiga, que é amiga do Mário aqui também, Laila Vilela. A gente vai falar sobre a nova NR7, né, que trata do PCMSO. Então, não percam. Quero agradecer a todos aqui pela companhia, tá? Peraí. Agradecer a todos pela presença ontem, que foi uma delícia passar ontem à noite, né? A noite de aniversário, num evento com astral tão bacana. E é isso. E quem tiver... Outra coisa que eu quero sempre pedir. Quem tiver dúvidas, quem tiver sugestões de temas, por favor, me manda ali pelo privado, porque essas ideias, esse feedback é super importante para eu conseguir direcionar a produção do conteúdo para aqueles itens, para aqueles temas que são mais importantes para quem está acompanhando, para os profissionais que efetivamente estão lá promovendo essa transformação no meio ambiente de trabalho das empresas, tá bom? Pessoal, obrigada a todo mundo. Obrigada, Karina. Obrigada, Paulo. Obrigada, Wenda. Acho que é Wenda. Tiago, Ronieri, Patrícia. Oi, Pati. A Pati estava lá ontem, eu nem vi, ficou escondidinha. Sacanagem. Alcione.
Ana Kelly, pessoal, muito bom. Elizabeth, brigadíssima. Nos vemos amanhã e boa noite para todo mundo.